contratações, saídas, mudanças na diretoria, tudo isso e muito mais agora no Meu Timão Valendo. É isso aí. Fala, Vinícius! Saudações! Tudo bem, senhor? Vinícius está voltando de férias, para caso você não tenha percebido. Felizmente. Que isso? Foi mal as férias assim? Felizmente que estou de volta ao seu lado, gravando Saudações. Tá tudo bem, esse é o espírito que a gente quer aqui para gravar Saudações. Mas, vamos falar sério aqui. Mais do que saudade de você, estava com saudade do Corinthians. Certamente, os torcedores corintianos não aguentam mais Copa do Mundo. Exato. Ou aguentam, mas o jogo do Corinthians é top. Isso, e o Corinthians, nessa última semana aí, se reapresentou no CT Joaquim Grava para iniciar os trabalhos visando o segundo semestre. Sim. E a gente vai contar um pouquinho aqui do que mudou, o que vem mudando no Corinthians nessa pausa da Copa do Mundo. Muitas mudanças, tanto dentro de campo como fora também. Exatamente. Na diretoria. Vamos começar falando então o que interessa dentro de campo. Quem chegou, quem saiu, Lucas Farol. Corinthians até agora contratou 2 reforços para esse segundo semestre, ambos por empréstimo de uma temporada, portanto até o fim de junho do ano que vem. Exatamente. Quem são eles, Vinícius? Primeiro é Danilo Avelar, lateral esquerdo de 29 anos, do Torino, emprestado pelo Torino, disputou a última temporada pelo Amiens da França e chega ali para brigar com o Sid Clay, brigar com o Juninho Capixaba, embora a tendência é Juninho Capixaba ser emprestado, mas enquanto aí não tem nada, são esses 3 jogadores aí como opção pro Loss para a esquerda. O outro nome que chega é o centroavante Jonatas, também de 29 anos, estava e ainda pertence ao Hannover da Alemanha. Chega também por empréstimo de 1 ano. A expectativa é ser titular, porque quem estava jogando, quem vinha jogando como centroavante não estava correspondendo. Caso do Roger, se voltar lá para trás começo do ano, caso de Casim e Dutra. O Matias teve ainda uma oportunidade só, enfim, é considerado novo. No caso do Roger, eu ainda teria um pouquinho mais de calma com ele. Ele jogou 9 jogos, fez 2 gols, alternou aí boas e más atuações. Eu teria um pouco mais de paciência com o Roger. Mas o Corinthians não teve, né? Se for pensar que já foi atrás de um centroavante. Mas não necessariamente isso quer dizer que o Corinthians não tem paciência com o Roger. Tá buscando qualificar o elenco e isso é ótimo pro Corinthians. Saiu muita gente. O Corinthians fez 15 contratações em comparação ao elenco que terminou o ano passado campeão brasileiro e o elenco desse ano já agora de julho. Então são muitas mudanças, saiu bastante gente também, acho que são 13 ou 14 saídas. Então é bom o Corinthians pensar nisso já sem falar a longo prazo na mudança da comissão técnica, né? Muitas mudanças. Vamos por partes, então. Terminar sobre Jonatas que também já era alvo do Corinthians há bastante tempo. 2015, lá em 2015, o Corinthians acabou perdendo o Paulo Guerreiro e foi atrás do Jonatas, que a época ali tava meio brigado com o Elche da Espanha. Mas tava brigado, acabou que não veio. Real Sociedad. Mas o que você acha da contratação do Jonatas? Bom, embora ele não tenha atuado muito nesse último ano, sofreu com algumas lesões, passou muito tempo no DM e fez só 13 jogos e marcou 3 gols. Só me incomoda um pouco, não cornetando o Jonatas, mas... Já cornetando? Não, mas não o Jonatas, mas acho que desde a saída do Jô, se você pensar que ele saiu no finzinho de dezembro, bem observado. A gente tá agora no fim de junho, o Corinthians contratou agora seu terceiro centroavante. Contratou o Matias, contratou o Roger e agora contrata o Jonatas. Diferente, né? É diferente, pensando já a longo prazo. Concordo, mas são centroavantes. No período de 6 meses, contratou 3 centroavantes. Então... Mas se não contrata também, e aí? Concordo, mas aí eu acho que a gente tem que analisar até que ponto o Corinthians tá dando tiros certeiros no mercado da bola, em busca do seu alvo, ou tá dando tiros aí tentando arranjar alguém. Eu vou ser o advogado do diabo agora. Você não contrataria. Mas são nomes que eu acho que são bons. Acho que o Roger é o que ainda mais dividiria a torcida, a gente pode colocar assim. Mas são bons nomes e o Corinthians precisava de um centroavante. O Matias já é um caso à parte, que é olhando pro futuro já. Falar do Fecim, de outros jovens que chegaram. Então acho que o Corinthians nesse caso foi bem. É válido. A minha preocupação fica com essa questão do Corinthians vai contratando um monte de jogador, vai pagando salário de um monte de jogador. O Corinthians precisa, de certa forma, enxugar suas contas. Mantendo esse assunto de contratações, tem também o Danilo Avelar, que eu acho que entra um pouquinho nessa relação aí do que eu falei, pensando que o Corinthians já tem seus laterais esquerdos unânimes. Acho que não, né? O Sid Clay talvez aí, mas também é foi emprestado. Bem, Sid Clay. Mas também é emprestado, a gente não sabe como vai ser pós-dezembro. E por outro lado, lateral direito, o Corinthians tá ainda capengando aí, o Mantua jogando improvisado, o Fagner tá se destacando na Copa do Mundo, então queira eu que não, né?
assim, mas quem sabe ele não sai agora, sem zicar. Mas aí acho que entra de novo nessa política de contratações, até que ponto o Corinthians tá contratando certo, né? Porque também contratar por contratar, mas a gente mantém o otimismo. O Danilo Avelar é um nome que chega sim pra reforçar, acredito eu, até pra brigar pela titularidade com o Sid Clay. Vamos ver aí nesses amistosos de pré-temporada, não, né? De intertemporada. Exato. E é um cara que já tava há bastante tempo na Europa, né? Tava há 8 anos na Europa, segundo ele. Então eu acho que é um cara que vem sim pra acrescentar. Vamos ver. Isso. Aqui no Brasil, pouca gente conhece. Exatamente. Né? Não dá pra gente já cravar nada. Já falando sobre baixas, quem o Corinthians perdeu neste período? Perdeu o Maicon, que não era novidade, né? Já tava vendido desde abril pro Shakhtar. Embora muitos dissessem que não, né? Olha aí. Mas tava vendido. Jornalistamente pra caralho. Que isso, o cara ácido aqui, guardou, rancoroso. Tô brincando. Mas é isso. Vendido por quanto? 6 milhões de? 6 milhões de euros. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tirando tributos. O Corinthians vai ficar com uma merreca. Essa é a verdade. Pouco, essa é a verdade. E um outro que saiu também, que talvez você nem saiba, foi o Léo Príncipe, lateral que tava encostadaço no Corinthians, lateral direito. Olha aí, o Corinthians precisando de lateral direito, emprestou o seu lateral direito. Mas você não emprestaria? Você gostaria de ter o Léo Príncipe no seu time? Não sei. Eu acho que as chances que ele teve, ele não aproveitou, não disse aqui veio esse e é um bom empréstimo. Nenhuma, quem sabe ele se destaque lá fora, olha aí. Tomara. Mas esse ano ele não teve chance alguma, né? Se você, por exemplo, Lucas Faraldo, suponhamos que você é um jornalista do meu timão, mas o estagiário tá fazendo mais coisa que você, tá voando, tá se destacando mais. Mas tem aí? Tem que ver se tá vendo esse destaque e todo. O estagiário que nem cursa jornalismo. Mas esse estagiário tá realmente seguro ali. Olha só, maldoso. Não, é uma unanimidade ali, entendeu? Quem sabe? Mas fato é que Léo Príncipe já está na França. Se for, e agora o Corinthians vai se virar. Qual é o nome do clube francês da segunda divisão? Para onde ele foi? Le Havre. O mesmo time que revelou Paul Pogba. Se voltar jogando a bola do Pogba, vai ser um empréstimo fenomenal. Nossa! Imagina. Olha só. Um outro tópico que a gente quer abordar aqui nesse vídeo, de mudanças, né, do que mudou nesse Corinthians na pausa da Copa, é o efeito Carille. O Carille lá na Arábia Saudita já havia levado alguns profissionais da comissão técnica do Corinthians. Agora nessa pausa, você que se desligou um pouquinho para prestar atenção na Copa, já levou mais 2. Já haviam saído Mauro da Silva, olheiro, preparador físico, Valmir Cruz, e o Leandro da Silva, o Cuca, que era o auxiliar técnico. Isso. E agora saem mais 2. Mauri Lima, preparador de goleiros, e Denis Lupi, que é o coordenador lá do Cifute, Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. Analista de desempenho. São só 5 caras da comissão técnica saindo de uma vez. De uma vez não, mas enfim, saindo com o Carille, né, pra Arábia. É embaçado. É uma perda grande, aí fica difícil até a gente chegar e, pô, Loss, cadê os resultados, não sei o quê. Corinthians perde jogador, Corinthians perde funcionário. É difícil. E lembra muito aquela vez que o Tite saiu, mas a diferença é que o Tite saiu pra seleção brasileira, não tava saindo pra um time qualquer da Arábia, não. Isso que é o foda, entristece o torcedor, sem dúvida alguma. Mas naquela ocasião também levou uma penca de gente, até diretor, né, Edu Gaspar foi na época. Inclusive, já tá emendando, o senhor fez uma matéria sobre isso, quantos profissionais já deixaram o Corinthians desde aquele tempo? Nos últimos 30 meses, se você for pegar lá no comecinho de 2016, o Corinthians perdeu 18 funcionários. Se a gente pegar agora, assim, ó, vai passar 2 meses. Um pouquinho menos do que isso, o Corinthians já perdeu um funcionário. A cada 2 meses, um pouquinho menos ainda, o Corinthians perde um funcionário. Isso desde o começo de 2016. Funcionário que a gente fala aqui de comissão técnica, né? Isso sem falar em jogadores. Enfim, esse outro lado de desmanche. Pensa se uma empresa sobreviveria se perdesse 18 funcionários, mas bons 2 anos e meio, hein? 2 anos e meio você perde 18 funcionários. Difícil. Mas o Corinthians já está também de olho em reposições. Isso. Já falando do seu analista de desempenho, é possível que um cara da Chapecoense venha pra cá? Quem é esse cidadão? Bebeto, aí eu tenho uma dificuldade com a pronúncia do sobrenome, o Vinícius vai me ajudar. Saltier. Já trabalhou na seleção brasileira de base, esteve inclusive participando dos Jogos Olímpicos de 2016, foi campeão com a delegação. E teve mudança também na diretoria, olha. Mas é claro, né? Teve no campo, teve na comissão técnica, tinha que ter na diretoria também. Afinal de contas, estamos falando de Corinthians. Isso. E não é um cargo pouca bosta, não. É um cargo importante para o Corinthians. Mudança no departamento financeiro do Corinthians. Wesley Mello, que estava no cargo desde fevereiro, quando o Andrés voltou ao Corinthians como presidente. Agora, semana passada, pediu desligamento do cargo. Isso, não estava dando conta das funções do Corinthians, com as funções profissionais dele. O que é curioso, porque... E essa foi o argumento oficial, né? Exatamente. Como o Estatuto do Corinthians não permite que esses caras sejam recompensados, não tenham salários, então é muito fácil o cara se desligar. Pede licença e até mais, até logo, e deixa o clube nessa situação. E aí, caso você não tenha ali uma manutenção
gestão, da mesma diretoria. Inclusive, se você for pegar nas últimas gestões mesmo, isso não é um caso... Não é novidade. Não é um caso isolado dessa gestão do André. Se você pegar as últimas gestões, sempre teve troca de diretor de futebol, inclusive. Exatamente. Enfim, mas... O que é um ponto que o Corinthians podia olhar com carinho pra essa parte, né? Por que não tentar mexer nesse estatuto? Alô, sócios. Tava na hora, né, de transformar o Corinthians, tratar um pouquinho mais como empresa. Isso. Com certeza o Corinthians poderia dar um salto melhor. Talvez quem trabalhasse, se trabalhasse remuneradamente, trabalhasse melhor. Afinal de contas, quem trabalha, quem recebe um salário, pode ser cobrado por isso. Exatamente. Como você vai cobrar alguém que não recebe um salário? É difícil, né? É complicado, é complicado. No caso da diretoria financeira, já tem um novo substituto que já foi anunciado. Matias de Ávila, um cara já aí do mercado há bastante tempo, tem 57 anos, já trabalhou ali no ramo de seguros, então já é o novo diretor financeiro do Corinthians, já essa parte da diretoria, como está o Corinthians neste momento de intertemporada de Copa do Mundo. E por fim aqui, falando um pouquinho... Mas não menos importante. Não, talvez até mais importante. Certamente. A gente fez uma entrevista, o meu timão, com o Osmar Loz nessa pausa da Copa do Mundo, durante essa reapresentação do Corinthians. A primeira dele como técnico. Isso, foi para o meu timão. Primeira exclusiva do Loz como técnico. E ele deu alguns recados que a gente vai destacar aqui, os principais. Recados relacionados ao campo, ao que você, torcedor, talvez esteja mais interessado. Falando de esquema tático, a intenção dele, pelo menos nesse reinício de Campeonato Brasileiro, é deixar o time jogando ali no 4-2-3-1. Isso falando de esquema tático. Ou seja, nesses amistosos de intertemporada, 2 contra o Cruzeiro e 1 contra o Grêmio, muitíssimo provavelmente você vai ver o Corinthians jogando com centroavante. O que não era comum lá no início do primeiro semestre. Você, corintiano mais atento, deve se lembrar que o Corinthians jogava no 4-2-4 sem centroavante, jogava ali Rodriguinho e Jadson mais à frente, Romero de um lado, Cleison de outro. Olha aí. Exatamente. Mudanças. As ideias do treinador. E é bom também, porque agora a gente tem opções. Tem o Roger, agora tem o Jonatas, tem o Matias ganhando espaço. Um outro recado interessante que o Loz deu na entrevista pro meu timão foi falando sobre as estratégias que ele já tem em mente utilizar nesses amistosos de intertemporada. Você, torcedor, pode se perguntar, pô, mas será que é a hora pro Corinthians testar vários nomes, colocar essa galera que ainda nem estreou, casos de Thiaguinho, qual que é o nome do Bruno Xavier. Bruno Xavier, Thiaguinho, o próprio Matias, que jogou muito pouco até agora, né? Entrou uma vez, só 8 minutos. É a oportunidade dessa galera estrear? Foi um assunto, inclusive, bastante debatido aqui no fórum do meu timão. Muita galera se perguntando o que será que o Loz vai fazer? Vai botar time titular nesses 3 amistosos? Vai rodar o time? Pensando enfim, que tá precisando da liga, temos né? a resposta, meus amigos. O Corinthians já tem 3 amistosos marcados. Vamos lá. Primeiro contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira. Você vai assistir, fica ligado no meu timão. Depois enfrenta o Grêmio, na Arena Corinthians. Esse primeiro contra o Cruzeiro é lá em Minas Gerais, no Mineirão. E depois volta o Cruzeiro também nesse terceiro amistoso. Vamos lá, falando dos 2 primeiros, Cruzeiro fora e Grêmio em casa. A ideia dele é jogar o time titular no primeiro tempo e já no intervalo muda todo mundo, como o Corinthians costuma fazer na pré-temporada, lá na Florida Cup, você se acostumou a ver assim. Nesse segundo amistoso contra o Cruzeiro, que vai acontecer lá na Arena Corinthians no dia 11 de julho, aí sim ele vai botar todo mundo pra jogar o máximo que aguentar, porque já pensando no jogo contra o Botafogo do dia 18. Esse todo mundo que você diz, todo mundo quer os titulares. Exato. Ficou meio bagunçado aí, mas você entendeu. A força máxima do Corinthians entrará em campo e ficará para o segundo tempo também, nesse segundo amistoso contra o Cruzeiro. Por que isso? Porque uma semana depois o Corinthians já retoma no Campeonato Brasileiro. Ou seja, você aí quer saber qual é o time titular do Corinthians, mesmo aquele que o Loz aposta suas fichas, fica ligado nesse segundo jogo contra o Cruzeiro, que ele vai o jogo que o Corinthians o Loz já vai tentar dar um ritmo realmente de Campeonato Brasileiro nesse jogo contra o Cruzeiro. O que é muito bom. Aí passa uma semana de recuperação como se fosse uma semana entre 2 jogos do Campeonato Brasileiro sem jogo no meio da semana. Inclusive, no dia seguinte a esse amistoso contra o Cruzeiro, no dia 12 de julho, vai rolar um jogo treino lá no CT pra galera que não jogou essa partida contra o Cruzeiro também continuar aí em ritmo de jogo. Isso. Exatamente. E aí o Corinthians, a expectativa é chegar voando contra o Botafogo no dia 18. O que é uma boa estratégia. Se você, por exemplo, tentasse armar jogos treino contra equipes de menos porte, sabe? Não é um Cruzeiro, não é um Grêmio, eu acho que podia enganar o torcedor. É uma bosta isso. É uma bosta. Se o Corinthians pega um time da Série A2 pra fazer um jogo treino e ganha, não fez mais que obrigação. Se perde. Puta, aí vão queimar carro do jogador lá no CT. Ou seja, vai fazer um jogo desse pra quê? Não. O ideal é isso mesmo. Bom. São amistosos bons, vai fazer jogo treino, enfim. Pro Corinthians chegar voando pro brasileiro. Confiamos em você, Loz. Vai pra cima deles. Confiamos. Essa hora é a hora de torcida, time, todo mundo se unir, né? Exatamente. Até porque a gente tá falando do mês de julho e em agosto temos mata-mata pela Copa do Brasil, pela Libertadores, e aí o bicho pega e a gente quer que o Corinthians já esteja, ó, voando, amigos, voando. Essas são as saudações de hoje. Saudade de gravar as saudações do Saudade, eu também. Eles também estavam com saudade. Será? Olha aí.
Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aí, não se esquece de se inscreva. Se inscrever no canal. Clica na notificação no sininho pra você receber no seu celular. É isso aí. Vídeo novo. Vamos estourar de like essa porra aí. É Demorou? isso aí. Valeu. Essas são saudações corintianas. Vai, Corinthians!